Vamos abrir a palavra em primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra nos fala assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifique todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conhece. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a graça, a misericórdia. Querido Pai, somos gratos por estarmos diante de Ti mais uma vez. Carecemos do socorro do Senhor, porque a Tua palavra foi aberta, a santa palavra do Senhor, que ela é inspirada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós carecemos do socorro do Espírito Santo para trazer revelação a cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, o Senhor conhece o coração. E foi o Senhor quem trouxe cada vida aqui, Senhor. Por isso, use esse tempo para nos edificar, Senhor, para nos exortar, para trazermos os caminhos que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra nessa noite encontre caminho nos nossos corações. Amém. Para fazer de nós uma igreja gloriosa para a glória do Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor, como nós precisamos. Como o inimigo tem tirado a nossa mente do Senhor nesses últimos tempos, Senhor. Mas nós te clamamos, Senhor. Estamos aqui como igreja do Senhor para sermos edificados pelo Senhor. Por isso, traz luz a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos experimentar, Senhor, toda a graça, toda a bondade, toda a misericórdia do Senhor. Ó Pai, como estamos alegres nesse momento, Senhor. Como nós somos privilegiados, Senhor, de o Senhor ter nos convidado e ter trazido essa palavra tão preciosa, que grande amor nos tem concedido, Pai. Senhor, que essa palavra impacte o nosso coração e haja mudança em nós para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma palavra muito preciosa para nós, nesse tempo em que nós vivemos com tantas dificuldades, com tantos reveses desse mundo sobre nós. A gente encontra uma palavra que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E a palavra traz um alerta, dizendo para nós: olha, vede. Olhem e vejam que grande amor, né, nos tem o Pai de nós sermos chamados de filho de Deus, né? E aí ela vai afirmando um pouquinho mais, e de fato somos filhos de Deus, né? E de fato nós somos filhos de Deus, porque não foi qualquer um que veio, que foi para aquela cruz, irmãos. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Filho de Deus que se entregou naquela cruz para transformar, para levando os nossos pecados à morte e nos levando também à morte e nos ressuscitando
juntamente com Cristo. Então, irmãos, a nossa vida, ela deve ser pautada na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto segue dizendo, e de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, irmãos, esse primeiro verso precisa chamar a nossa atenção. Quando fala que o mundo não nos conhece, não significa que nós saímos do mundo. Não, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós fomos tirados dele e somos um povo separado dele. Agora, como é que o mundo vê? Como é que nós vemos esse mundo? Nós precisamos ver esse mundo como Paulo via, dizendo assim: eu estou crucificado para o mundo. Quer dizer, eu não acho nada de atrativo nesse mundo. Por mais que eu vivo nesse mundo, por mais que eu tenha que trabalhar nesse mundo, eu tenho que ter amizade nesse mundo, mas esse mundo, para mim, ele está crucificado. Então eu não vejo nada de atrativo nele para a minha vida, né? E de contrapartida, ele diz assim: e o mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Isso quer dizer, o mundo não vê nada de atrativo em mim, porque eu não vou contribuir nada pela beleza desse mundo. Então nós fomos tirados dele. Então por isso que o mundo não conheceu nosso Senhor Jesus, mas nós conhecemos. Nós conhecemos porque Ele se revelou a cada um de nós. Foi Ele que foi lá e nos buscou no pecado. Foi Ele que revelou a palavra para nós. Foi Ele que falou que nós fomos crucificados com Cristo. Sabe, então Ele nos chamou para termos uma comunhão íntima com Ele. Por isso que nós somos filhos de Deus, né? Semelhantes ao nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, precisa impactar o nosso coração quando a gente vê um texto desse. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, irmãos, essas questões, essa palavra do Senhor, ela precisa vir em nós, nesse tempo em que nós vivemos, porque se nós não tivermos a palavra do Senhor em nós, irmãos, nós vamos amar esse mundo, porque esse mundo é atrativo, sabe, esse mundo é belo, mas é belo, mas não tem nada de vida nele. Ele é uma bolha de sabão. A gente olha aquela bolha, a coisa mais linda do mundo, né? Quando bate o sol naquelas bolhas de sabão, várias cores aparecem ali, mas quando você vai pegar ele, ela estoura. Assim é esse mundo para nós, né? Então esse primeiro verso chama a nossa atenção sobre esse aspecto, irmão. O mundo nos conhece, e nós conhecemos o mundo. Nós estamos, lembre-se que cada um de nós temos os nossos compromissos em relação a esse mundo, mas esse mundo não pode ter o nosso coração, e nem nós nos apegar a esse mundo, né? E o verso 2 ele segue dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então aqui está mostrando, irmãos, o primeiro verso é para nós olhar o amor de Deus, que nós fomos transformados em filhos, né? O segundo verso fala da nossa caminhada cristã, fala do nosso caminhar diário, como nós estamos caminhando. Será que nós estamos caminhando porque nós somos filhos, né? E de fato somos filhos de Deus, né? E não se manifestou ainda o que nós havemos de ser, mas a nossa esperança é que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E aí vem uma pergunta para nós: como eu estou me preparando para essa esperança que Cristo virá buscar a igreja? Será que nós temos esperança de que Ele venha logo, né? Se o mundo não tem nada de atrativo em nós, e nós não temos nada de atrativo nesse mundo, nós só temos atração em Cristo.
A nossa atração está toda em Cristo. E aí o nosso desejo vai ser que Ele volte. Que Ele volte para buscar cada um de nós. Porque naquele grande dia nós vamos vê-lo como Ele é, né? Hoje nós temos uma esperança de ver o Senhor Jesus pela fé. Nós vimos, a gente olha a palavra e vê que aquele Cristo glorificado, aquele Cristo que se tornou humano e ascendeu aos céus e foi glorificado, aquele corpo glorificado, não a deidade dele, o poder dele, mas a aparência dele, aquele corpo glorificado, nós teremos. Só assim para nós conseguir ver ele como ele é. E aí o verso 3 vai dizer qual é o caminho pelo qual nós devemos trilhar para que nós possamos ver esse Cristo glorificado, né? O 3 vai dizer assim: e a si mesmo se purifique todo aquele que tem esta esperança, né? Se purifique todo aquele que tem que esperança de ver o Senhor Jesus voltando, buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Nós não temos mais nada nesse mundo, irmãos, a não ser aguardar a vinda do Senhor. E a palavra chama a atenção para que nós possamos nos purificar, sabe? Nos purificar do pecado, purificar nossa mente em relação a esse mundo, estar aos pés do Senhor, né? Então, e aí o texto termina dizendo assim: nós devemos nos purificar, todo aquele que temos essa esperança, assim como Ele é puro, né? Então nós temos vários versos que lá não precisamos ir lá, mas em segunda Coríntios 3, no finalzinho do capítulo, vai dizer assim: de glória em glória nós somos transformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E de glória em glória, a nossa esperança é que nós vamos nos purificando, e Ele vai trazendo palavras para nós, e quando Ele traz a palavra dEle, nos purificando mais um pouco, até nós estar aquela plenitude de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 4, né? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, a plenitude de Cristo, né? Então esse verso traz essa conotação. Será que nós temos nos purificado, irmãos? E ele vai seguindo, dizendo assim no verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, irmãos, aqui nós vamos poder ter uma conotação muito... Somos filhos? Somos. Vamos cometer pecado? Vamos. Infelizmente, nós vamos cometer pecado porque nós estamos na carne ainda. Mas nós temos o Filho de Deus, nós temos o sangue de Cristo que nos purifica do pecado, nós temos o Senhor Jesus como advogado, que advoga por nós para nos tirar o pecado, né? Agora, tem uma advertência aqui. Se os irmãos deixarem esse verso 4 e olhar para o verso 9, desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, nós não podemos viver na prática. Pecado nós vamos ter, porque nós estamos ainda aqui na carne, nós estamos aqui, ainda vamos transgredir alguma situação, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos alertar no mesmo instante que nós errarmos, e aí nós temos condições de pedir perdão. Agora, o que nós não podemos é viver na prática do pecado. Esse aqui é o grande problema, porque se nós viver na prática do pecado, a obra da cruz não significou nada para nós, porque o nosso velho homem
foi crucificado. Então aquela prática que nós tínhamos quando nós nascemos, naturalmente, o homem natural ele tem, e ele vive pecando, porque a natureza dele é pecar, né? Não tem outro jeito, né? A natureza é pecar, mas nós fomos livres, então nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado, né? É o que está falando aqui no verso 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado, né? Aí o verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então aquele que vive na prática do pecado, ele não viu a Deus e nem conheceu a obra de Deus. Porque se nós conhecemos a obra de Deus, irmão, nós fomos libertos. Então, irmãos, como nós precisamos olhar essas verdades da palavra do Senhor e ver que amor é esse, que o Senhor veio aos nossos corações, né? Que amor é esse, para que nós possamos ter força para resistir ao pecado. Porque se nós não vemos o amor do Senhor, irmão, nós não vamos resistir ao pecado, sabe? E gostaria de andar um pouquinho na palavra do Senhor, lá em Oséias. Assim como o Senhor tratou Israel, que era o seu povo aqui na terra, Ele trata a igreja do Senhor, nós somos o povo separado desse mundo. Então aqui nós podemos ver quem é que se empenhou em vir buscar cada um de nós. Quando a gente olha, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, né? Então Ele veio, nos encontrou, e aqui em Oséias no capítulo 11, verso 1, Ele fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais saía da minha presença. Sacrificava a balins e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então, veja só se não é uma realidade hoje, irmão. Quando o Senhor se apresenta para nós, quanto nós temos fugido da presença dEle, sabe? Quanto nós temos corrido da presença do Senhor, e quanto mais Ele se revela para nós, tudo, porque depois que nós cremos na obra de Cristo, nós somos filhos de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem a mão do Senhor. Seja coisas boas, seja coisas ruins, tem a mão do Senhor. E aqui o Senhor no verso 3 diz: todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Porque muitas vezes em algumas tribulações o Senhor está curando cada um de nós. Ele está trazendo uma revelação para nós, e nós, irmãos, nós muitas vezes estamos entristecidos com o Senhor pelas tribulações que nós estamos passando. Quanto nós atribuímos poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço coisa para o Senhor, e olha a minha situação. Mas a gente não percebe, irmãos, que a mão do Senhor está conduzindo a nossa vida através daquela tribulação, para Ele nos resgatar. É Ele que está nos resgatando, Ele está nos carregando no colo, como diz o texto aqui, irmão. E aí, olha o verso 4: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Sabe, olha que texto, hein? Ele nos atraiu com cordas humanas. O Senhor Jesus, Ele interpreta esse texto aqui lá em João 14, 32, ou é 12, 32, e eu, quando for levantado
da terra na cruz, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele atraiu todos nós, toda a humanidade nele, né? Como ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor dele, essa atração que ele trouxe no coração para cada um de nós, irmãos, ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor, sabe? Eu fui para eles. Então, que precioso nós poder ver esses textos tão gracioso e ver que o Senhor tem se revelado a cada um de nós. No verso 5 ele vai mostrando algo tão: não voltarão para a terra do Egito, mas Assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumidos os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. E para nós aqui era guerra, era outros povos vir e reinar sobre eles. E para nós hoje, irmãos, espiritualmente, quando nós não percebemos o Senhor, nós temos o diabo, nosso adversário. A vontade dele é tirar nós debaixo da soberania de Cristo, para tirar para fora, né? Para que daí ele possa oprimir, né? Quanta opressão o povo está sentindo hoje, irmãos, sabe? Quanto o povo está doente, falta de Cristo, é falta de uma vida de santidade com o Senhor, né? O que vai virar essa humanidade? Uma humanidade enferma, e a igreja deveria ser a luz para todas essas vidas, mas muitas vezes nós temos deixado, não temos dado prioridade ao Senhor, e nós estamos sendo oprimidos, quando que na verdade, irmão, nós era para ter o poder do Senhor, sabe, o poder de ser luz, o poder de ser testemunho, o poder de aonde nós estivermos, nada permanecer. Mas muitas vezes não temos percebido que esse amor de Deus tem ganhado o nosso coração, e nós temos ficado aquém daquilo que Ele quer, daquilo que Ele... Mas graças a Deus, irmãos, que Ele não desiste de nós. Graças a Deus que Ele está ali insistindo, Ele traz a sua palavra, e novamente Ele traz a palavra, sabe? Então Ele é esse Senhor gracioso para conosco, né? Aí nós temos o verso 7 que fala assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz, né? Então, quer dizer, o povo, o próprio Senhor disse, o povo é inclinado a desviar-se de mim, sabe? O povo é inclinado, nós temos um coração, mas o amor do Senhor, como eu falei, Ele não nos deixa. Sabe o que Ele fala aqui no verso 8? Como te deixaria, ó Efraim? Olha só, irmãos, como que eu deixaria a minha igreja, né? Como que eu vou deixar? E o texto segue: como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimã? Como fazer-te em Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem, sabe? E aqui ele traz uma palavra, Edimã e Zeboim, são duas cidades das campinas de Sodoma e Gomorra. E essas duas cidades foram destruídas também, quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Edimã e Zeboim foram destruídas. Por isso que ele diz aqui:
Não foi, como te faria como a Edimã e como a Zeboim? Não, porque vocês são o meu povo. Sabe, então, irmãos, a gente percebe o amor do Senhor e Ele chama atenção, Ele vai trazer sempre uma palavra de exortação para nós, uma palavra de encorajamento. Como eu vou deixar vocês, porque o meu coração, aqui no final desse texto, do verso 8, o meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões, sabe? Olha como o Senhor é bom, maravilhoso, né? Apesar de Ele trazer uma palavra dura para nós, como Ele colocou aqui, ó, vocês não retornarão mais ao mundo, porque vocês foram tirados do mundo, mas vocês vão ter outro rei, vocês vão seguir outro Deus, vocês tomem cuidado, sabe? Então, que palavra, mas lá na frente Ele diz, meu coração está comovido dentro de mim, sabe? Então, é esse amor, irmãos, que nos dá todo o suporte para seguirmos ao Senhor, né? Mais um pouquinho, irmãos, vamos mais um pouco ainda para lá em Esdras. Esdras, capítulo de número 3. Aqui traz exatamente isso que nós estamos estudando e a gente vai poder pegar aqui no capítulo 3 de Esdras. O povo retorna para Jerusalém, né? Eles retornam, estavam na Babilônia, e eles retornam para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, ali há uma palavra muito preciosa aqui, no começo do capítulo 3, verso 1, diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Isso fala muito para nós, não fala, irmãos? Porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos um corpo com Cristo. Nós somos um só corpo, muitos membros num só corpo, é o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Muitos membros um só corpo, né? Onde Cristo é o cabeça. Então eles se juntaram como um só homem, com uma só mente, com um só propósito, né? E no verso 3, eles dizem assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã até a tarde. Então, irmãos, aqui altar no Velho Testamento, no Novo Testamento a cruz. Então eles firmaram o altar sobre as bases. E porque eles ficaram 70 anos lá cativo na Babilônia. Eles tinham culto, mas eles não podiam sacrificar, porque o lugar de sacrifício, o altar estava em Jerusalém. Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles firmam, eles como um só homem, eles colocam as bases, primeira coisa que eles fazem. E é isso que aconteceu conosco, irmãos. Primeira coisa que o Senhor revelou para nós foi que nós fomos crucificados com Cristo. E aí então nós temos como nos arrepender agora, porque nós não tínhamos como nos arrepender antes de conhecer a obra de Cristo. Então reconhecemos a obra de Cristo, nos arrependemos do nosso pecado. Então fomos salvos, somos filhos, porque nós fomos mortos com Cristo, mas ressuscitados juntamente com Ele. Então isso é precioso, porque o primeiro ato deles, o segundo ato deles foi lançar os alicerces do templo, né? E aí a gente vê
no verso 7, que eles dizem assim: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também a comida, a bebida e azeite aos sidônios e tíros, para trazer do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Agora, no verso 10 desse mesmo capítulo, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Então, o segundo aspecto que eles foi lançar os alicerces. Isso fala muito ao nosso coração. Onde que nós poderíamos ver o Senhor interpretando esse texto, irmãos? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Os irmãos não precisam ir lá. Mas lá em Lucas capítulo 6, verso 46, o Senhor Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Né? Vocês me chamam Senhor, Senhor, não fazem o que eu mando. Todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante àquele que foi edificar a sua casa, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Né? O alicerce sobre a rocha, e aí edificou a sua casa, e aí veio, arrojou-se os rios contra aquela casa, arrojou-se os ventos, e não a pôde abalar, porque ela foi bem construída. Sabe? Então é isso aqui, irmãos. Primeiramente, o que é, qual que é a rocha? A rocha é Cristo. O que é o alicerce? O alicerce é a obra de Cristo. Cristo e sua obra. Sabe? Então, a rocha é Cristo, a obra dele é o alicerce que nos transformou em filhos. E agora? Agora, como que nós estamos edificando a nossa casa? Nossa casa. E ele dá um exemplo de uma casa que todos nós sabemos como que constrói uma casa. Precisa ter um alicerce firme, porque nessa casa nós vamos colocar, sabe quem, irmão? As pessoas mais preciosas, nossa, né? A nossa família estará dentro daquela casa, então você vai construir ela bem, né? E agora, você está edificando a sua vida aonde? Você está edificando sobre a rocha e sobre aquele alicerce, mas aquele alicerce está fundamentado na rocha, que é Cristo. Então você pode edificar essa casa que vai ser, mas para você edificar essa casa, sabe o que precisa? Nós lemos aqui no verso 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros. Eles tiveram que pagar o preço. Sabe? Para nós lançarmos o alicerce sobre aquela rocha, há um preço, porque ali diz assim, aquele precisa cavar uma profunda vala. Então você tem que pagar o preço. Muitas vezes o preço do suor, de cavar, né? Lançar o alicerce ali. Então, irmãos, como isso fala ao nosso coração. Agora, irmãos, aí tem um perigo muito grande, que é a obra de Cristo, o alicerce, foi tudo o Senhor porque Cristo foi Deus quem nos deu, né? Ele, como diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi Deus quem nos deu Cristo. A obra foi Cristo quem fez, e ele pisou aquele lagar sozinho, até quando ele pediu para os discípulos, para os 3 discípulos, ir com ele até uma altura e orar com ele, eles dormiram,
Por quê? Porque ele tinha que passar sozinho, sabe? Então, ele que fez, ele que passou aquela cruz sozinho, mas naquela cruz ele levou os nossos pecados sobre ele, não dentro dele, sobre ele. Mas quando ele derramou o seu sangue, então nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Aí ele nos colocou dentro dele, porque nós fomos sepultados juntamente com ele. Nós não fomos sepultados ao lado dele, nós fomos sepultados juntamente com ele. E ressuscitado juntamente com ele, para que ele seja a nossa vida. Mas os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, aí está a obra aqui. Então os edificadores aqui lançaram os alicerces. E quando eles lançaram os alicerces, então houve uma alegria, houve uma unção, houve ali sacerdotes com todo o aparelhado que tinha que ser para glorificar o nome do Senhor, né? Mas agora, eles lançaram os alicerces. Lembre-se que o altar estava pronto, o alicerce estava pronto, a cruz, né? Cristo, lançaram o alicerce, agora estão construindo o templo. E para nós hoje é nós construindo, nós edificando a nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Fomos comprados com preço de sangue do nosso Senhor Jesus. Então estamos aí. Agora a pergunta é: como nós estamos edificando a nossa casa? Não a nossa casa, mas a nossa vida diante do Senhor. Essa é a questão, né? E aí a gente pode ver o número 4, aqui em Êxodo. 4 diz assim, o capítulo 4, verso 1, diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Veja só, irmãos, as pessoas, os inimigos, estavam olhando, viram que eles estavam edificando. Se você estiver edificando a sua vida para Cristo, porque você é o templo do Espírito Santo, quando você está edificando, preste atenção que o inimigo vai estar ali, e ele vai fazer proposta para você. Ele vai fazer proposta, irmãos. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele não tem como chegar mais em nós, porque nós estamos em Cristo. Agora ele está andando ao nosso derredor, lançando as suas setas aonde? Na nossa mente, para tentar nos atrair para esse mundo, para tirar nós daquela posição, sabe? Então nós temos que ter uma firmeza. Nesse momento nós precisamos ter uma firmeza. O verso 2 diz assim: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias, e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azer-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Josué e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Os irmãos percebem a firmeza desses homens? Os senhores percebem que nós vamos receber propostas o diabo, ele muitas vezes, em muitas igrejas, ele está junto. Ele está vindo de mãos dadas com muitos cristãos, irmãos, sentando até do lado deles, sabe? Quando ele consegue lançar suas setas na mente, tirar o propósito do Senhor da vida daqueles irmãos, para eles edificarem a sua casa. Não precisa ser tão rígido, você não precisa ir para tanto no culto, você pode ir para o culto também, seja
um domingueiro no culto ali, vá firme ali, mas não se aprofunde na palavra do Senhor, não. Não viva a tua vida, afinal de contas você nasceu para ser feliz, né? E Ele pode até falar para você, ó, você é filho de Deus, não precisa todo esse, né? Qual que é a nossa posição? Não, eu estou edificando a minha vida ao Senhor, sabe? Essa firmeza que nós precisamos ter, mas eles não vão desistir fácil. Sabe o que diz no verso 4? Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar, sabe? Eles insistiram, até que eles desanimaram. E se nós continuarmos lendo, irmãos, eles pararam a obra do Senhor. Eles pararam de edificar o templo do Senhor, e essa obra ficou parada por de 10 a 12 anos, parado. E eles abandonaram Jerusalém e foram para cada um para a sua terra. Mas o Senhor é tão gracioso que Ele nunca desistiu daquele povo. Ele foi lá e levantou Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias para trazer uma palavra de exortação para aquele povo, né? Se nós lemos lá Ageu e Zacarias, então a gente vai ver, principalmente Ageu, dizendo assim: é tempo de vocês edificarem a casa de vocês, quanto a minha casa está em ruína, sabe? A casa de vocês está painelada, está forrada, vocês estão muito tranquilos. Isso fala espiritualmente para nós, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos edificar a nossa casa no Senhor, a nossa vida no Senhor. E nós muitas vezes estamos edificando a nossa vida no mundo, nas coisas do mundo. E o Senhor vai dizer assim: é tempo de você estar aí buscando o mundo, quando a vida espiritual, o Espírito Santo que está aí dentro de você não consegue edificar essa casa para mim, sabe? É uma exortação bastante dura. Então, e graças ao Senhor, irmãos, que o Espírito Santo ele não nos abandona de jeito nenhum. Ele insistiu com os cabeças, porque no capítulo 5 aqui, no verso 1, ele diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Zatiel, e Josuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudaram. Amém? Então perceba só que chegou o momento, então o Espírito convenceu, e eles, então nós vamos voltar e não vamos parar, né? E se nós lermos, os adversários se levantaram novamente, porque o verso 3 diz assim: nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Sebar-Bozenal, e seus companheiros, a quem eles perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar esses muros? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre eles, os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Então, irmãos, aqui eles tiveram o impasse novamente, né? Porque eles ficaram 10 anos parados.
aquela obra ficou parada. Quando eles começaram de novo, então veio, mas o Senhor, os olhos do Senhor estavam ali. Então eles não foram obrigados, porque eles não se acovardaram mais para parar aquela obra. Então, irmãos, como nós precisamos, porque esse coração desse povo é o mesmo coração do nosso. Se nós não cuidar, o que vai acontecer conosco, irmão? Nós vamos deixar de edificar a nossa vida no Senhor para edificar a nossa vida com as coisas desse mundo. E aí a esperança que nós temos de buscar o Senhor, como que vai ficar? Sabe qual a esperança nossa? Irmãos, a esperança nossa é que Cristo volte o mais rápido possível. Mas será que isso é algo do nosso coração? Se nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus, nosso desejo é esse. O nosso desejo é esse. Vamos lá para Colossenses capítulo 3. Esses versos falam muito de tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que o Senhor nos falou hoje, o fechamento de tudo isso, a nossa vida aos pés do Senhor, está aqui, né? Colossenses 3, verso 1, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja só, né? Se nós morremos com Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, então nós devemos buscar o quê? As coisas do alto, aonde Cristo vive, né? Porque o verso 3 vai dizer assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Simples assim, né? Se nós ressuscitamos, nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas, não as que são da terra. Por que nós devemos pensar as coisas? Porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? É por isso que, e qual que é a nossa esperança, irmãos? Se nós ressuscitamos com Cristo, se nós sabemos que devemos pensar nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, qual que é a nossa esperança? O verso 4 que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, quando Cristo que é, ela não vai ser, ela é a nossa vida. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabe, nós teremos o mesmo corpo de Cristo Jesus, sabe? E quanto ao nosso viver aqui nesse mundo, irmãos, até que isso aconteça, que deviam ser o nosso desejo todos os dias: Senhor, é hoje que o Senhor vem nos buscar, Senhor, é hoje, né? Mas quando nós estamos aqui, o verso 5, eu só vou ler só o início desse verso. Faz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui tem uma lista bastante grande de coisas que nós devemos fazer morrer, que já foi crucificada com Cristo. É por isso que nós lemos aquele texto lá que nós não estamos mais na prática do pecado, porque nós morremos, nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos com Cristo e estamos nas regiões celestiais. Porque a natureza nossa foi colocada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós podemos fazer morrer a nossa natureza, né? E o verso 12, aí tem uma lista aqui que depois os irmãos podem ler na sua casa. Mas no verso 12 ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe? Então nós devemos nos revestir de Cristo, irmãos. Nossa vida precisa ser esse revestimento, porque nós somos eleitos de Deus. E aqui tem uma lista dos dons espirituais
né? Dos frutos do Espírito que veio para nós. E ele começa mostrando que nós somos amados de Deus e nós devemos amar, que é o primeiro fruto do Espírito. Mas ele diz com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Tudo isso é atributo de Cristo, que é na caminhada que nós vamos ter, ele vai transmitindo isso para nós, porque nós não somos misericordiosos. Naturalmente nós não somos bondosos. Nós temos uma bondade, se nós formos bem criados, nós temos uma bondade, mas uma bondade que eu dou, mas eu preciso de algo em troca, né? Nós não somos humildes, nós não somos mansos, mas isso na caminhada o Senhor vai trabalhando essas verdades em nós e nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, sabe? Cada item desse que ele tira a ruindade minha, Ele coloca a bondade dEle. Então é Ele se colocando no lugar da ruindade que eu tinha no coração, sabe? É Ele se colocando assim como Ele nos perdoou, é Ele se colocando nessa posição para nós poder perdoar. Senhor, irmãos, como esse mundo está terrível na falta de perdão. Quantas doenças, pai não perdoando filho, filho não perdoando esposo, sabe, filho não perdoando pais, marido, mulher não se perdoando. Isso gera algo terrível, e aí as doenças estão aí, a depressão, né? Então, como isso tem devastado a igreja do Senhor, sabe? E o Senhor tem chamado a nossa atenção, irmãos. O Senhor tem chamado a nossa atenção para esse ponto de buscar a mente do Senhor, buscar a verdade do Senhor, para que a vida de Cristo realmente seja um viver glorioso para o Senhor, sabe? O Senhor tem se derramado para nós, né? E nesse momento eu quero orar com os irmãos, sabe, nesse aspecto de nós, como igreja do Senhor, estar orando e pedindo a graça, a misericórdia do Senhor, sabe, irmãos, porque como nós precisamos da misericórdia do Senhor, para que realmente a vida deles seja uma vida nós tenhamos uma vida aos pés do Senhor, não mais olhando para as coisas desse mundo, não mais olhando para os nossos desejos, mas olhando para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém?